Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona esses conceitos mais do mundo subatômico. Então eu vou falar um pouquinho do experimento da fenda dupla, que é para que a gente consiga entender mais ou menos, né, como que opera a radiestesia nesses processos. Também tem um vídeo, como eu falei lá no canal, que fala a respeito disso. Então esse experimento da fenda dupla foi um experimento que foi feito há mais de 200 anos atrás, e o conceito que ele fala o seguinte: quando a gente quando a gente envia uma partícula por uma fenda, lá atrás ela vai se comportar como uma partícula. Ou seja, conforme ali no desenho, eles estão atirando bolinhas por aquela fenda, então lá atrás, naquela tela mais de trás, no ecrã, como é chamado, ele vai se manifestar, vai ter só uma linha, as bolinhas vão bater só numa linha, né? Então, da mesma forma, ocorre quando uma partícula passa por duas fendas. Então, lá atrás vai ter duas linhas das bolinhas batendo no ecrã de trás. Uma onda, ele é um pouquinho diferente. Então, esses estudos são da mecânica ondulatória, enfim, né? Então, numa onda, ele vai se comportar de uma forma um pouco diferente, né? Quando uma onda passar por uma fenda, ela vai ter um degradê, digamos assim, né? Ela vai ter uma incidência maior no centro e vai se dissipando para as laterais. Quando uma onda passa por duas fendas, ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Então, ela vai ter uma incidência maior no meio, né? E várias incidências laterais com um degradê, porque uma onda vai acabar se chocando na outra e vai bater com maior intensidade lá no fundo e vai ter esse formato. Então, esse é um comportamento de uma partícula e o comportamento de uma onda. Esse experimento ele é muito importante porque a partir daí é que se conseguiu entender como funciona esse mundo subatômico, porque eles ficaram se perguntando, como assim as coisas se comportam ora como partícula, ora como onda, como é que funciona isso, né? Então ele foi feito através de feixes de luz. Então de forma muito interessante, eles provaram que com um feixe de luz ele se comporta como uma onda, e não era para acontecer isso, ele era para se comportar como partícula, né? Então, o que acontece é que, através da verificação que quando eles jogam luz por duas fendas e ele se comporta como onda, e era para se comportar como partícula, porque luz é elétron, eles ficaram se perguntando, fazendo essa pergunta: o que está acontecendo? Por que uma coisa que é jogada como partícula, como algo físico, está se comportando como algo não físico, ou como algo energético, né? Então, o que eles fizeram foi colocar um observador entre ali aonde tinha aquelas duas fendas e as partículas, ou seja, os elétrons estavam passando, né? Quando eles colocaram um observador, eles perceberam que a partícula, aquela onda, aquele movimento de onda que estava acontecendo, instantaneamente ele passava a ser um movimento de partícula. Por que que isso é importante? Porque aí foi constatado que é o observador que cria a realidade, é o observador que colapsa a realidade. Então, a grosso modo, essa realidade física ela só existe porque existe uma inteligência que está colapsando essa realidade, né? Então, esse experimento ele é muito importante dentro do conceito da radiestesia e da radiônica para a gente entender como isso funciona, para que a gente entenda que é a nossa mente, é a nossa inteligência que colapsa a realidade. Então, eu costumo dizer assim, que se o meu elétron ele está vibrando ok, ou seja, se eu sou uma pessoa harmonizada, se o meu elétron está vibrando ok, o meu entorno ele vai se harmonizar mais cedo ou mais tarde. Agora, se o meu elétron está desorganizado, se eu sou uma pessoa maledicente, se eu sou uma pessoa que está sempre brava, sempre desequilibrada, e não adianta eu esperar ter amor, paz, tranquilidade, prosperidade, porque eu vou desorganizar o meu entorno de alguma forma. Então, isso é muito importante para entender que todos os eventos, tudo que ocorre, ele sai de alguma inteligência, quer seja nossa, quer seja de outras pessoas, ou do todo, enfim, no que a pessoa acreditar, né?